gente! Mais uma vez aqui com vocês e, claro, aproveitamos para passear na nossa cidade tão linda, Petrópolis, tão querida. Estamos no Palácio Cristal para fazer a abertura do nosso programa e a nossa chamada. Olha só, o programa de hoje. Não perca uma entrevista super interessante com a psicóloga Regina Nascimento. Em sequência, nós invadimos o Alquimia dos Temperos, onde o chefe José Luiz incrementou uma salada para todos nós. E, claro, Joaquim Eloy, nosso HD vivo, em algum lugar da nossa cidade. Roda o VT. E no nosso quadro Conhecendo Petrópolis, como sempre, Joaquim Eloy, em algum lugar da cidade. Seja bem-vindo, Joaquim Eloy. Obrigado, estamos ainda e hoje no Valparaíso. Explorando mais um pouquinho o bairro Valparaíso. Explorando o Valparaíso, e hoje estamos na rua que leva o nome de um grande petropolitano chamado João Roberto de Scagnoli. Quem foi João Roberto? Ele foi jornalista. Foi o criador do Sindicato de Turismo de Petrópolis nos anos 20, foi o primeiro homem a manter uma agência de turismo em Petrópolis, ele é o pioneiro do turismo em Petrópolis, ele foi diretor de jornais, ele tinha uma agência chamada Alex, que vendia, comprava casas, mas também fazia propaganda turística, e foi um dos fundadores da Academia Petropolitana de Letras, que só surgiu porque ele abraçou a ideia e então levou a cabo a reunião que criou a Academia Petropolitana de Letras em 1922. Nossa, ele foi muita coisa, né? Foi porque ele foi um pioneiro. Agora, era um homem que não gostava de aparecer. Quando ele fundou a Academia, ele deveria ter sido o primeiro presidente, disse que não queria cargo nenhum, ele criou e só queria ajudar. Ele era um homem aberto a ajudar todo mundo. E foi realmente um nome extraordinário. Quando ele faleceu, procurou-se uma rua para dar o nome do João Roberto Scagnoli. E a imprensa toda se movimentou e falou, vamos dar uma rua no bairro Valparaíso, onde ele morava, e que então dará a ele a expressão que ele mereceu e merece até hoje. Ou seja, uma justa homenagem. Uma justa homenagem. Agora sim, nós vamos invadir a cozinha do Alquimia dos Temperos com o chefe José Luiz Coelho, que preparou uma salada especialmente para você que está em casa. E hoje, mais uma vez, nós estamos invadindo uma cozinha que já faz parte aqui do nosso cardápio. Afinal de contas, nós estamos no Alquimia dos Temperos com o chefe José Luiz. José Luiz, muito obrigada por mais uma vez nos receber aqui no Alquimia dos Temperos. Obrigado a vocês, é sempre um prazer tê-los aqui também. Pois é, hoje nós decidimos vir aqui por conta de uma salada do chefe, que é super famosa aqui no restaurante. Eu queria que você desse umas dicas dessa salada aqui para o nosso programa, pode ser? Pode ser. Primeiro que salada, sempre envolvido com coisa muito colorida, né? Quanto mais colorida, mais saudável ela é, né? A gente sempre procura trabalhar com produtos orgânicos, né? Procedência bem legal, e com a variedade máximo possível, sempre bem colorido, com flores, né? Com brotos também, que é bem interessante os brotos, né? Que a gente usa muito broto eu gosto muito de usar broto de rúcula, né? Tem um gosto bem diferenciado, né? E buscar coisas com frutas, com tudo que tem né? direito. A gente bota tudo, que eu acho que é interessante isso, ficar uma coisa bem saudável. Aliás, você tem também um cardápio vegano, que aliás qualquer dia nós vamos... Aliás, de novo não. Inclusive, você tem também um cardápio vegano, não é isso? Sim, eu tenho um cardápio vegano, uma coisa que aconteceu aqui no restaurante. Uma tendência, né? É, uma tendência que eu fiz por conta de um cliente que tem um filho que já nasceu e nunca conseguiu comer carne. Isso foi uma coisa interessante. Aquilo me sensibilizou. Então, eu resolvi montar, porque as pessoas acham que ser vegano é ir para rodízio de alface. Não é isso. A gente tem uma variedade enorme de coisas com sabor que dá para fazer. Então eu procuro sempre associar um prato convencional que eu já tenho a um prato vegano. Então vai ser nossa próxima dica aqui. Hoje, o que você vai preparar então? A salada do chefe. Fazer uma salada pra gente aqui, tá? O que nós temos aqui? Fala pra gente. Bom, alface crespa, alface roxa, né? Rúcula, acelga frisê, brócolis, couve-flor, chuchu, cenoura,
né, vagem. Aqui eu fiz um crouton, né? Nada se cria, tudo se transforma numa bela salada, não é Exatamente. isso? E o que é legal é que você utiliza também produtos orgânicos, né? Aliás, produtos orgânicos que nós encontramos no Armazém do Grão. Não pode esquecer disso. Vamos lá, chefe, mostra pra gente. Então, pessoal, pode comprar sua alface, tudo bem variado, suas frutas, tudo direitinho. Mas não pensa que nós vamos sair daqui dessa vez sem que você conte o segredo, não, porque da outra vez você já enrolou, entendeu? O segredo dessa cebola aqui, como é que é esse tempero? Conta pra gente. Essa cebola é o seguinte, eu uso cebola roxa, corto bem pequenininha, um vidro de conserva, né? Mais ou menos 300 ml, enche ela. E o que eu coloco? Eu coloco 2 colheres bem cheias de mel, 1 colher de sal do Himalaia e completa com vinagre de maçã, tá? Ou pode ser vinagre de vinho branco também. Deixa mais ou menos uns 3 dias, aí ela já começa a fazer efeito. Além de ser super saborosa, faz um bem à saúde, muito bom para a saúde isso aqui. Então vamos ver, vou experimentar aí. Chefe, já coloquei a cebola que você revelou o segredo pra gente. Agora eu vou comer essa saladinha light. Né? Dá um novo endereço pra gente aqui do Alquimia. Avenida Ipiranga, 95, lá da Catedral, São Pedro de Alcântara. É um prazer receber vocês aqui. É só atravessar a rua. Só atravessar a rua. Chefe, voltando aqui ao nosso papo anterior, eu quero retornar na Alquimia dos Temperos para nós experimentarmos as delícias veganas que você tem aqui. Pode ser? Prazer, pode ser. Será um prazer receber vocês aqui. Eu adoro fazer compras no Armazém do Grão. E quando eu lhe contar os motivos, você vai me dar razão. Aqui eu encontro rampa de acessibilidade, estacionamento, adega climatizada, serviço de autoatendimento, produtos dietéticos e sem glúten, feira orgânica, o melhor açougue da cidade, acolhimento e muito mais. Venha conferir. Armazém do Grão. É bom ter você aqui. Depois que eu vi essa salada deliciosa, tomei o meu café gostoso, favorito, eu quero que você acompanhe esse bate-papo com a psicóloga Regina Rezende. Vocês sabem que eu adoro invadir os espaços. E como ela está sempre participando do programa Viver Bem, é quase que sócia, né? Vira e mexe, eu levo essa nossa convidada para participar ao vivo e a cores. Hoje nós fizemos o inverso, estamos aqui no consultório dela. Na verdade, eu estou aqui com a psicóloga Regina Rezende. E muito obrigada, antes de mais nada, por nos receber, Regina. Eu que agradeço a visita. Prazer poder compartilhar com vocês esse espaço por mim tão querido. Pois é, já que hoje nós invertemos um pouquinho, né? Ao invés de você estar no estúdio, nós estamos aqui no seu consultório.
eu também quero fazer uma proposta diferente em relação ao nosso tema. Nós sempre abordamos a questão da mulher, né, da autoestima, mas eu queria ir um pouquinho além. Psicoterapia infantil. É um assunto que cada vez mais as pessoas procuram entender, mas a pergunta que não quer calar: existe procura mesmo, ou ainda há um preconceito, ainda existe a resistência em relação a isso? Pois é, Silvana, diferente do que acontece com o adulto nós sempre enfrentamos, agora menos, mas com o adulto a resistência sempre foi maior. A criança, ela tem uma demanda psicoterapêutica já há muito tempo, e que é algo com que as pessoas lidam com mais naturalidade. O adulto, o estigma agora diminuiu muito e cada vez diminui mais, mas a criança sempre. Porque o que acontece? A criança vive ali no núcleo familiar e ela se comporta de uma forma. O primeiro núcleo social da criança é a escola, e é na escola que se percebe algum tipo de dificuldade, seja de aprendizagem ou seja de relacionamento. E a escola é fundamentalmente aquela entidade que primeiro sinaliza: essa criança precisa de algum tipo de ajuda. Então, essa pergunta que eu queria fazer a você. Há exemplo de quando uma criança precisa tomar uma vacina, ela necessita da companhia de um adulto. Ele mesmo, por si, ele não chega à conclusão de que está precisando fazer terapia, a criança. Então, você até já antecipou aqui, que bom que aconteceu isso, a grande maioria percebe que a criança necessita de um tratamento muito mais através da escola do que os pais. Sim. Essa é uma realidade? Sim, é uma realidade. Às vezes, quando a família, se é o primeiro filho, marinheiros de primeira viagem, isso é mais difícil. Quando é o segundo ou terceiro filho, a família já tem uma certa referência e percebe que aquela criança, o desenvolvimento dela não vem como o dos anteriores. E aí isso sinaliza alguma coisa, essa família normalmente procura ajuda. Mas a grande maioria da família vê aquilo como uma característica, faz parte da personalidade daquela criança, não problematiza. Até porque a família é assim, a família não quer muitas vezes ver que tem alguma coisa errada ali. Às vezes essa criança tem uma questão dela, neurológica, orgânica ou psicológica. Às vezes essa criança é o sintoma da família. Quando alguma coisa não está muito bem na família, a criança pode ser esse sintoma. Porque a criança vem bem. Aí vamos dizer que a criança começa a ficar agressiva ou arredia na escola, nos meios sociais. Ela mudou o comportamento dela. E aí a gente procura saber o que mudou no dia a dia dela. Entendeu? As famílias têm muitos desafios, muitas questões, muitos problemas. A criança, por sua vez, precisa de um terreno sólido para crescer, né? Como uma planta. Um terreno sólido, fértil, suficientemente iluminado para que ela cresça. A criança também é assim, né? E ela precisa crescer, se estruturar psiquicamente. Se esse terreno não é tão fértil, tão firme, talvez ela apresente algum tipo de questão. E aí vem para a psicoterapia, às vezes por uma demanda da escola, mais raramente por uma demanda da família e nunca por uma demanda dela mesma, porque a criança não tem esse discernimento. A família que procura normalmente são pessoas que já têm um esclarecimento e que já fazem terapia? Sim. Ou que fazem ou que já fizeram, são famílias menos defensivas. As famílias, quanto mais esclarecida, menos defensiva em relação a isso, mais esclarecida. Nós vivemos numa cidade muito pequena, né? Isso é uma questão. Então, assim, a família precisa ter muita consciência do trabalho psicoterapêutico, da confiança que ela vai colocar naquele profissional, ter certeza do sigilo, porque isso para o psicólogo é algo muito sério, é uma questão que para a gente é fundamental, mais do que fundamental, obrigatória. Então a família precisa ter essa certeza para desmistificar, para não criar estigmas nem defesas em relação ao trabalho psicoterapêutico. Porque às vezes pode acontecer assim, mas essa criança vai para lá, fica sozinha com a terapeuta, vai falar o quê? Será que a criança vai abrir as questões da família? Eventualmente talvez ela faça isso. E isso faz parte, né? Porque se a criança tem alguma questão que ela não consegue verbalizar, e na terapia ela vai verbalizar de outra forma, não é como o adulto, ela vai trazer isso.
o terapeuta vai ficar sabendo, mas tudo isso é em prol do crescimento e da melhora dessa criança. Então, desarme-se, fique tranquilo, nós estamos aqui para ajudar essa criança a se tornar cada vez mais funcional. E, indiretamente, também ajudar a família. Se essa criança vem para a terapia por uma questão também familiar, indiretamente nós estaremos ajudando essa família. Aliás, uma outra coisa que enquanto você está colocando, vem no meu pensamento aqui outras questões. O adulto, quando procura terapia, ele chega e, na grande maioria, pelo menos é o que se espera, ele verbaliza. Estou aqui por causa desse ou daquele problema. A criança, como ela não vem por conta própria, ela chega aqui por intermédio de alguém, porque detectou aquela necessidade. Funciona da mesma maneira do que uma terapia para um adulto? A abordagem é a mesma? Porque eu reparo que você tem aqui no consultório alguns brinquedos, algumas coisas lúdicas. Qual é a diferença? A diferença é o discurso, o falar. Porque o adulto fala, né, através dessa capacidade que ele conquistou de identificar suas emoções, seus sentimentos, colocar suas questões. A criança não consegue verbalizar emoções e sentimentos. A criança verbaliza através do brincar. Até uma questão que às vezes o pai fala assim, vamos imaginar que ele pergunte para sua criança, o que você fez hoje na terapia? A criança vai falar, brinquei, a gente brincou, a gente jogou. Mas eu estou pagando para você brincar? Sim. É através do brincar que nós identificamos as demandas da criança. Como brinca, de que forma brinca, com o que brinca, entendeu? Tudo isso ela coloca ali no brincar. Essa é a linguagem dela. Então, quando você está participando de um jogo, ou com uma família terapêutica, né, que são os bonequinhos e a casinha, a criança está dizendo ali para você tudo que ela sente. Ou até quando não brinca. Isso também tem um significado para a gente. Os silêncios da criança têm um significado, a forma como ela interage com os objetos e com o terapeuta, tudo isso é linguagem para a gente, tudo isso é material. Ela está dizendo o tempo todo como ela se sente e o que ela está vivenciando. Se tem medo, se tem angústia, se tem ansiedade, se está deprimida, está tudo ali no brincar. Tudo ali. Tudo. E a gente, e o terapeuta, né? E eu fiz formação em terapia cognitivo-comportamental, agora há pouco eu acabei de vir de uma imersão em Juiz de Fora, em que nós ficamos quinta, sexta, sábado e domingo, só estudando terapia cognitivo-comportamental para crianças. Então, assim, nós vamos, através da técnica e da sensibilidade também, apurando o ouvido e o olhar para acompanhar essa criança. E mesmo que ela não fale, Silvana, a gente consegue fazer contato com ela. Eu não sei do seu tempo, mas eu tenho uma história que me tocou muito, que me toca desde então. Muitos anos atrás, eu estava concluindo a minha formação e tinha uma criança que a mãe tinha morrido e ele foi para a terapia porque ele não falava. Mutismo seletivo. Ele parou de falar. Então ele não falava e foi para a terapia porque ele não falava. E não falava. Ficou 1, 2, 3 sessões sem falar. Quando ele queria brincar, ele apontava, eu pegava o brinquedo e ele mudo. E eu comecei a desenvolver uma brincadeira com ele. A gente estava brincando e tempos em tempos eu tocava nele e falava, eu tô aqui, tá? Ele me olhava e não falava nada. Aí continuávamos ali e tal, daqui a pouco eu tocava de novo, eu tô aqui, tá? E assim foi. Lá para a 6ª sessão, não me lembro exatamente se era a 6ª ou 8ª, uma hora eu falei, eu tô aqui. Ele levantou os olhinhos para mim e falou, eu sei. Isso foi muito emocionante. Uhum. Quando ele falou, eu sei, ele quis dizer, eu sei, você está comigo, eu tenho estado com você. E dali ele deslanchou. Nossa. E aí ele pôde elaborar o luto dele. Entendeu? Isso foi uma coisa que me marcou muito, porque assim, eu dei o tempo que ele precisava. Eu não forcei. Vamos, fala, você precisa falar. Não. Eu sabia que ele estava tão triste, tão infeliz. Tão sem entender, tão né? sem saber. E tipo assim, em algum momento da terapia ele falou assim, eu parei de falar porque eu falava com ela. Se ela não estava mais aqui, para que falar? Olha a importância dessa mãe, a importância que essa mãe tinha para essa criança. E quando ela morreu, ele desistiu de falar. Tinha 6 anos. Lembro do rostinho dele, lembro do nome, lembro de tudo. Tudo. E aquele, eu sei. E isso é a terapia infantil. E é muito gratificante trabalhar com esses pequenos. Porque assim, a criança está muito sozinha, a criança está muito visual,
Muito. Você vai no restaurante e vê a criança, todo mundo comendo e a criança no tablet ou no celular, interagindo. Até porque é mais fácil, né? Que é mais fácil, né? Não estou julgando, não faço juízo de valor. As famílias estão muito ocupadas, muito exacerbadas nas suas questões. Então, dar um tablet para a criança e deixar ela ali quietinha por 2, 3 horas é muito confortável. E o formato familiar mudou muito, tudo. Também sem julgamento. Sim. Mas sim, mudou muito. Hoje as crianças saem de um núcleo, que vem de outro, que soma com mais um, Sim. e é o irmão do outro, que agrega com mais não sei quem. Sim. E fica essa confusão. Eu tenho um irmão que não é irmão do meu outro irmão. Exato. E tudo isso ali na cabecinha Ele não tem da a criança. obrigatoriedade Sim. de entender isso. Sim. Sim. Então é isso que eu queria também colocar. Você, de forma assim muito clara, passou pra gente a importância, o quanto que o educador percebe o que está acontecendo, Sim. porque talvez tem uma outra maneira de encarar, já tem um preparo. Mas para esse pai e essa mãe que estão em casa, ou os avós que cuidam, não importa, eu queria que você deixasse uma mensagem. Se despir do preconceito e entender que nós não sabemos nada, nós sabemos muito pouco. Criança não vem com manual, cada uma é um universo em si mesma. Então, assim, perceber se alguma coisa, acura o ouvido e o olhar para aquela criança. Nem sempre aquela criança muito quietinha está necessariamente bem. E nem sempre aquela criança extremamente levada está mal. Entendeu? É preciso perceber. Se você tiver dúvidas em relação ao comportamento da sua criança, por que não fala ou se fala demais? Por que chora o tempo todo? Por que se recusa a dormir sozinha? Por que toda noite vai para a cama dos pais? Entendeu? Por que briga excessivamente com o irmão ou não interage com o irmão? Se tudo isso for soar para você de alguma forma, alguma coisa pode estar acontecendo, mas eu não sei o que é, procura ajuda. Porque se não houver nada, o profissional vai dizer, não, está tudo bem, está tudo dentro do previsto, é assim mesmo, esse é o jeitinho dela, isso vai mudar com o tempo. Não, tem alguma coisa aí, vamos trabalhar. Porque existe uma janela que abre, como para línguas. Tem um tempo que você tem uma janela aberta, se aprender depois de uma certa idade é mais difícil. Existe uma janela que abre com a criança também, para que você possa colocar coisas, retirar coisas, né, e fazer com que ela tenha um desenvolvimento mais funcional, mais harmônico com ela mesma, em que ela esteja mais equilibrada psiquicamente. Uhum. E aí, se a gente perde essa oportunidade, e aí quantas vezes, Silvana, vem para a terapia uma criança de 14 anos, um adolescente de 14 anos, né? Que xinga, que quer bater em todo mundo, que pega o carro sem carteira, que transgride de tudo quanto é forma. E aí, às vezes, eu pergunto assim, sim, ele tem 14 anos e está fazendo tudo isso de errado, mas em algum momento essa criança teve 5 anos. O que estava acontecendo com ele quando ele tinha 4? 5. Onde vocês estavam? Porque uma criança de 4 a 5 anos não estava fazendo isso. Mas em algum momento essa janela se perdeu, em que você teve que interagir com essa criança de alguma forma para impor limites, para mostrar para ela até onde que ela pode ir, e isso se perdeu, por alguma razão. E aí, mais cedo ou mais tarde, com 13, 14, 16, você vai ter uma questão. É isso que eles têm que ficar atentos. Exatamente, exatamente, porque mais cedo ou mais tarde aquilo vai vir à tona. E aí você fala assim, porque a adolescência é terrível. A adolescência é terrível para ela, mas ela não precisa ser, se essa criança foi suficientemente vista, aceita, motivada, trabalhada e principalmente ouvida. Sentindo-se amada. Sim, sentindo-se amada. Do jeito que ela não parece clichê, mas é verdade, não é a quantidade de tempo, mas a qualidade de tempo que você dedica integralmente a ela. Não é a permissividade que está aí. Não é a permissividade, muito pelo contrário, é preciso instituir limites, mostrar para a criança quem manda, entendeu? O que é certo, o que é errado, isso é fundamental, porque senão quando chega lá na frente ela não terá instituído isso dentro dela, é o que em psicanálise se chama do superego. Não internalizou o superego, e aí você vai ter um problema sério com limites com essa criança. Você vai dizer para uma criança de 14 anos que não pode, mas ela vai dizer que pode, porque ela podia aos 6. Você não ensinou para ela. E é bíblico, né? É de pequeno, né? Ensina o menino no caminho, e mesmo adulto não se perderá deles. E a sabedoria popular é de pequeno que se torce o pepino.
Então, é pequeno que você começa. Aquilo é massinha de modelar. Você pode fazer muitas coisas com ela, para o bem ou para o mal. E aí é pensar sobre isso. A gente está aqui para ajudar. Pois é. E, aliás, assim, por falar em ajudar, posso continuar usando e abusando do seu conhecimento para levar para quem está em casa? Pode, claro. Pode? Então a gente volta. Nós acabamos de ter esse bate-papo aqui. Muito obrigada mais uma vez. Com Regina Rezende, ela que é psicóloga. Se quiser maiores informações, quiser procurá-la, esse contato que está aí na telinha, você pode ligar, que a Regina está aqui à inteira disposição. Vai ser um prazer. Obrigada. Eu que agradeço. Show. E eu estou indo embora, mas não sente saudade porque eu volto. Quer acompanhar o nosso programa, tudo que acontece? Acesse o nosso canal que está aí na telinha, ó, Silvana Coelho. Tchau, gente! Mua!